ao vivo. Beleza. Certo, eu vou monitorando aqui o nosso Facebook. E muitas pessoas ainda não sabem que, mesmo sem a conta no Facebook, elas conseguem visualizar, né? As lives. Eu não sabia. Isso que muita gente perguntou para mim já. E depois do encerramento, a gente está colocando no YouTube. Está subindo os arquivos de todas as palestras no YouTube. Fica no canal, disponível no canal da SBG. Ah, beleza. Também. Ó, já tem uma galerinha aí, 11 pessoas. Normalmente quando tem uns 20 e poucos, a gente começa, né? Beleza. Ó. A Fernanda Borato. Acho que podemos começar aí. Podemos, né? Então vamos começar. Então, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Eu sou Otávio Listo, presidente do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia. É uma grande satisfação. O Núcleo Paraná promove essa série de palestras em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio, e que estão abordando a atualidade do conhecimento geológico do Paraná. Na diretoria do Núcleo, no Núcleo Paraná da Sociedade Brasileira de Geologia, me acompanha a diretora vice-presidente, professora doutora Eleonora Vasconcelos, o diretor-secretário Marcel Besser, que está aqui nos auxiliando e organizando e abanando, o diretor financeiro, professor Carlos Eduardo Barros, diretor de programação técnico-científica, professor Gilson Guimarães, da UEPG, e o diretor de comunicações e publicações, professor Dr. José Paulo Pinesi, da Universidade de Londrina. Na organização desse evento, nós contamos com a colaboração da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, a AGEPAR, cujo presidente é o geólogo Andrés Piscila, e do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, cuja chefe é a professora Bárbara Trascos. Então, dando continuidade à nossa série, hoje, segunda-feira, 20 de julho, assistiremos à palestra As Bacias em Estágio de Transição, da Plataforma Sul-Americana, Avanços para a sua compreensão no Estado do Paraná, que será apresentada pelo geólogo, mestre e doutorando da UFPR, Leonardo Mairink Barão. Nós agradecemos a palestra antecipadamente, e eu vou fazer um currículo, eu vou ler o currículo, um sumário do currículo do Leonardo. Ele se graduou em Geologia em 2014 pela Universidade Federal do Paraná. Em 2016, como bolsista da CAPES, concluiu o mestrado em Geologia Regional pela Universidade Federal do Paraná, com o título Arcabouço Estratigráfico Estrutural da Bacia do Guaratubinha e Deformações Associadas, no sudeste do Paraná. Em 2017, ele ingressou no doutorado em Geologia da UFPR, com a pesquisa intitulada Análise da Deformação nas Ilhas Oceânicas do Atlântico Brasileiro, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e Trindade. Em 2017 e 2018, ele fez expedições científicas à Ilha de Trindade pelos projetos Pro Trindade 3 e 4. Ele tem 2 artigos publicados em periódicos internacionais, um no Brasil, 2 capítulos de livros e 24 trabalhos apresentados em congressos. Desde 2018, ele é o diretor de divulgação do Student Chapter da UFPR, da Associação Americana de Geólogos de Petróleo, a APG. E ele é revisor do Iranian Journal of Earth Science, o que é uma grande Leonardo. Então, nós passamos a palavra ao Leonardo, já agradecemos a palestra dele antecipadamente. Leonardo, por favor, a palavra é tua. Tá bom.
Bom, boa tarde a todo mundo. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Oi, só me confirma se foi? Foi. Então, beleza. Tá. Boa tarde. Eu sou o Leonardo Marinho Barão, como o Otávio falou. Hoje eu vou falar um pouco sobre as bacias e estágios de transição da plataforma sul-americana e os seus avanços na compreensão do estado do Paraná. Vou tentar abranger um pouco do avanço da geologia no estado do Paraná sobre essas bacias, né, que elas são bem complexas e ainda tem pouco entendimento de sobre sua formação. Né. Eu queria agradecer a GEPAR, o Departamento de Geologia no Paraná, por me convidar para fazer essa palestra. Né. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma bacia do estágio de transição, né? O que é esse momento da plataforma sul-americana que a gente passou. Então, esse termo foi escrito primeiramente por Flávio Marques de Almeida, né? O geólogo famoso desse livro aqui, né? Todo mundo conhece. E ele teve bastante estudo nessas bacias, foi o primeiro a definir, principalmente na bacia do Camaquã. Então, ele definiu como um estágio de transição refere-se a um intervalo de tempo no qual uma área geossiclinal, após a tectoorogênese, do período geossiclinal evolui de suas condições paraplataformais até aquelas ortoplataformais, alcançando estágio de estabilização ou consolidação da plataforma. Né? Isso aqui foi um transcrito do Almeida pelo Teixeira e colaboradores em 2004. Só que, na época, os conceitos de tectônicas de placas não estavam bem concebidos, né? Então, traduzindo, a gente for se basear no ciclo do Wilson para se traduzir esses termos complexos de geossinclinal que já estão um pouco desatualizados. A gente pega o ciclo do Wilson, peguei uma versão mais atualizada, do 2019, que refizeram ele. Segundo o Almeida, né, esse estágio começa no fechamento de oceanos, né, que posterior à colisão continental, assim como acontece no Himalaia, hoje em dia, e até uma etapa de estabilização no continente, né? Então, passa pelo fechamento, a formação de uma cadeia de montanha e estabilização continental. O período de formação dessas bacias seria esse intermediário aqui. E lembrando que essas bacias são formadas no contexto colisional, né, da plataforma sul-americana, em que a África e a América do Sul se chocaram, né, durante o Neoproterozoico, e essas bacias se formam ao longo desse trem nordeste aqui, na província Mantiqueira e na província Borborema. Né. Então, como eu falei, o Almeida definiu como idade câmbio-ordovicianas, em 69, mas posteriormente a gente conseguiu definir que elas são do Ediacarano, que é no Neoproterozoico, até Câmbio-Ordoviciano, então uma idade um pouquinho mais antiga do que isso. Sendo que Almeida definiu elas como molássicas ou bacias de Flich. Mas o que seria esse termo molássicas? Bom, esse termo molássicas foi descrito primeiramente na região da Suíça, nos Alpes suíços, os Pirineus, como bacias que são preenchidas por sedimentos imaturos próximo às zonas de colisão, no caso aqui relacionados à orogenia alpina, né, que é a formação de montanhas. Aqui a gente vê só um GIF da localização. Se a gente traçar um perfil, a gente vê que essas bacias são formadas bem próximas à colisão dos Alpes, né? Então, próximas à cadeia de montanha, né? Elas podem ser deformadas ou não, e em geral são preenchidos com sedimentos imaturos, tanto proximais ou distais, né? Aqui um exemplo de depósitos molássicos lá da região, que são esses conglomerados, bem mal selecionados, que vão preenchendo o espaço gerado, né? E aqui o depósitos do tipo Flich, que são depósitos mais marinhos, que formam mais arenitos, né? Só como curiosidade, molaça é um tipo de arenito lá da Suíça, que eles usam como moinho ou para pedra de cantaria da região. Só que como o conhecimento evoluiu, a gente teria que deixar um pouco de abordar esse termo molaça para aquela região alpina dos Pirineus e tentar
balizar nosso conhecimento com dados das bacias, né? Tentar interpretar com modelos de tectônica de placas, adotando estilos estruturais e tectônicos para cada tipo de bacia formada, né? Como back-arc, fore-arc, foreland, retroarco, até bacias intracatônicas, rifts, regimes de strike slip, né? Que seria translacionais, transposicionais. Então, a partir que o medido do conhecimento evoluiu, a gente conseguiu entender melhor essas bacias, né? O que elas se formaram. Bom, aqui no Brasil, como eu falei, essas bacias são distribuídas na idade entre o Jacaranda e o Cambriano, então, durante o Neoproterozoico. Elas pertencem a essa faixa aqui, né? Tanto na província Mantiqueira central e sul, né? Toda essa faixa neoproterozoica, e na província Borborema. Então, elas teriam mais ou menos nessa situação de formação durante o Gondwana, né? A plataforma as duas já colidiram e teriam um pouco de tectônica ainda que fomentaria a formação dessas bacias. Então, vou falar um pouquinho de cada uma das regiões, falar um pouco da província Borborema. A província Borborema, lá no Nordeste, ela tem cerca de 10 bacias descritas, né? Então, é bastante bacias. Elas sempre são alongadas, alongadas para baixo até da bacia do Parnaíba, lá no Nordeste, né? Sempre são estreitas e são preenchidas por um sedimento imaturo e quase sempre tem um vulcanismo bimodal, né? A gente vê as 4 principais bacias descritas. A gente vê que tem esses sedimentos mais imaturos na base, que são os conglomerados, depois evoluem para arenitos, até ter um vulcanismo bimodal. Em alguns casos, elas não podem não apresentar, né? Já na província Mantiqueira Sul, que é pedaço dessa faixa aqui, né? Elas têm esse trend nordeste, NSW, né? Estão aqui nesse trend sempre. Elas têm uma expressividade vulcânica associada. Posso destacar a Bacia de Castro, a de Guaratubinha, a Bacia de Campo Alegre, mais a sul, e a Bacia de Camacuã, que acho que é a mais estudada de todas dessas bacias, né? E também só podem ter preenchimentos completamente sedimentares, né? A diferença é que essa bacia ela já foram estudadas de diversas maneiras, né? Abordando vários aspectos, então elas foram classificadas de um espectro bem amplo da geologia. Então, esse quer dizer que é um avanço da ciência, né? Então, à medida vai evoluindo o nosso conhecimento geológico. Aqui eu vou destacar um pouco da bacia de Camacuã, que é uma localização modificada do Paim 2010. Aqui a gente vê que é uma bacia ela tem muito bem preservada, até o Meia destaca isso no trabalho dele, que acho que tem maior exposição de rochas, também acho que é a maior bacia dentre elas. É um roteiro geoturístico, para quem quiser conhecer. Então, ela tem depósitos eólicos e fluviais. Então, é bem vasto essas formações geológicas que tem lá. É bem interessante. Então, ela também foi prospectada na década de 40 e 70 para cobre, chumbo, zinco, prata. Sei que o fim das atividades encerraram próximo aos anos 2000, mais ou menos, um pouco antes que isso. Aqui umas fotos do Otávio, quando ele trabalhou lá na época, na década de 80, que a Mila estava trabalhando ainda, né? Não estava desativada. Ela passou um tempo parada, né? A mineração lá, e, pelo visto, desde 2006, a Votorantim Metais, né, anexa, explorar o cobre, o chumbo e o zinco na região. Eles querem investir 371 milhões lá, então é um processo que está em andamento ainda, pelo que eu sei, ainda não estão explorando, por causa de algumas questões ambientais, mas vai ser bem relevante para a região pelo aporte financeiro que vão dar, né? Então, é uma bacia bem importante para a região sul, né? E no estado do Paraná, como se deu essa evolução dos trabalhos, né? Que tem trabalhos desde a época do Oliveira, da década de 20, passando pelos trabalhos do MAC, da Comissão da Carta e até trabalhos atuais, dos anos da última década, né?
Então, elas são principalmente as três, né? Que são a Castro, aqui no norte, a Camarinha, aqui perto da zona de saneamento Lancinha e Morro Agudo, e a Guaratubinha, né? Que é próximo de Curitiba aqui. Elas têm, ambas Castro e Guaratubinha têm um preenchimento vulcano-sedimentar complexo, né? Já a Camarinha, ela é formada basicamente por rochas sedimentares, né? Então, a Castro e a Guaratubias são bem semelhantes, mas a idade delas é um pouco distinta, a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou falar um pouquinho de cada mapeamento, né? Na década de 20, entre 20 e 60, né? Oliveira, em 25, ele já fez o primeiro mapa geológico do Paraná, já tinha descrito um pouco esses quartos pórfiros da bacia de Castro, né? Então, ele já tinha definido alguma coisa. A bacia de Guaratubi ainda não tinha sido separada, mas a de Castro ela já tinha visto o contato com as rochas da bacia do Paraná. Já a MAC avançou um pouco mais, né? Ele já conseguiu definir melhor os contatos das bacias de Castro, né? Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Então, dá para ver que tem um contato. A bacia Camarinha eu não consegui achar, pelo menos na resolução desse mapa, que eu não consegui um mapa melhor. Então, ela deve estar por aqui, ou se ele não chegou a classificar. E também a bacia do Guaratubi, que é esse corpinho, parece um passarinho. Então ele descrevia a rocha de Castro como plutonitos e vulcanitos, especialmente os quartos pórfiros de Castro. Então ele sabia que tinha rochas vulcânicas ali, que foram formadas no fim do Ordoviciano, né? Então a idade ele já tinha mais ou menos acertado qual que era a formação. E ele também descobriu que elas eram rochas mais antigas porque a rocha da bacia do Paraná, do Orinito Furnas, depositavam discordantemente sobre essas rochas vulcânicas, né? Ele até chegava a classificar com cinzas e brechas vulcânicas. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, que acho que é mais importante do que falar um geral. Bom, a bacia de Castro ela tem uma área bem grande, 900 km². Então ela pegava pelo menos, eu selecionei 4 cartas aqui da comissão da carta, né? Deve ter mais 2 aqui em cima, que pegam um pedaço dela. Esse mapeamento da década de 70, né? Que é o mais famoso, ele é bem detalhado, conseguiu definir bem as formações, o desenho delas. Ela foi dividida em 3 sequências distintas, né? E definido como grupo Castro. Seria a sequência sedimentar, que são siltitos aglomerados, a sequência vulcânica ácida, que são tufos, reolitos, e a sequência vulcânica intermediária, que seriam andesitos, né? Então ele conseguiu definir bem essas relações de contato entre as unidades, e também falou que tem um forte controle estrutural da bacia de Castro por essa falha aqui, que parece que coloca discordantemente sobre as rochas do grupo Assumbi e Gnaissas. Então a gente conseguiu dividir eles depois na década de 80 e 90, os trabalhos de Soares, Moro e Bonassin. Eles conseguiram redividir as associações, redistribuir melhor, com mais detalhes sobre a bacia, né? Então ela dividiu em três associações, que seria a associação tronco, que seriam andesitos, a associação piraídos são arenitos, e a associação tirania, né? Que são riolitos, quartzos, latitos e aglomerados. Moro também, ela fez um trabalho, conseguiu datar essas rochas de 543 milhões de anos, que daria mais ou menos a transição entre o Neoproterozoico e o Cambriano, para membro basal aqui da formação, né? Da associação tronco. Soares definiu que os depósitos sedimentares são leques aluviais, né, que é bem comum em todas essas bacias de transição, são fluxos gravitacionais conglomerados, chegando a siltitos. E também ele cita que essa tectônica formadora está associada à transtensão da falha de Castro ou da Lancinha, né? Ele até faz uns esquemas aqui. Depois das fases de empurrão, tem uma transtensão que acaba formando a bacia de Castro, né? Aqui, essa aqui. Bonassin, já mais um pouquinho, 94, ele cataloga planos de falha ao longo da bacia, planos de falhas com evidência de hidrotermalismo, né?
registra uma tectônica destral e também uma extensão NW, com o eixo maior da bacia, que seria esse aqui, né? Então, ele já coloca um modelo tectônico para a formação dessa bacia. Já mais atualmente, né, já em 2019, ano passado, a CPRM fez um mapeamento novo, reclassificou informações, né, do código estratigráfico mais moderno, dividindo em 6 formações, né, que seria a formação Aparição, formação Espalha-Brasa, formação Rio Piraí, formação Tirania e a formação Piraí-Mirim. Isso se deve também ao aprimoramento de técnicas, né, como o SIG, geoprocessamento, e também o uso de geofísica, né. Então, eles conseguiram, pelos trabalhos de campo, definir discordâncias entre as unidades, né, definir falhas que controlam a bacia, falhas da bacia aqui, que colocam diretamente no contato com granitos. Isso também se deve muito da geofísica, né, que a gente pode ver, esse é o projeto Paraná Santa Catarina do ano 2011, só um exemplo dos mapas que podem fazer. O pessoal do LPGA trabalha bastante com isso, que é o Laboratório de Geofísica da UFPR. Então, a gente consegue gerar mapas, nesse caso eram gama espectrométricos, né, que são os valores de tório, urânio e potássio. Cada corzinha representa a maior predominância desse elemento, né. Então, a gente vê, para o leste do Paraná foi bem importante ter esse projeto, porque a gente consegue definir bem as unidades, o que é cada uma das unidades, o que é o granito, se ele tem muito tório, se ele tem muito potássio. E dentro das unidades a gente consegue perceber isso, né, também, essa separação em todas as unidades. Eu vou postar um pouco aqui da de Castro e da Guaratubinya depois, como que foi feita essa definição das unidades. Também aqui o campo magnético anômalo, né, que é o magnetismo das rochas. A gente vê que tem um forte controle estrutural induzido pelos diques, né? Eles são máficos, então eles têm maior capacidade de aparecer o sinal deles aqui, que são esses vermelhos. E também um sinal no Nordeste, tanto aqui perto de Castro, quanto aqui perto da Guaratubinya, né? Indicando que essas bacias são controladas por essas estruturas, né? Aqui a gente vê o próprio relatório da CPM mostra esse tratamento que eles fizeram para a região. Então, a gente vê bastante contraste entre as unidades, cada cor representaria uma unidade, mais ou menos. A gente vê que esse granito aqui que limita a bacia, que é o Cunhapuranga, dá um contraste muito alto, né, de tório e urânio, então ele daria mais ou menos aqui, então dá esse azul mais forte. Já na magnetometria, a gente vê umas estruturas nordeste que seccionam a bacia. Aí, a partir disso, os autores interpretaram cada uma das unidades no mapa geológico, e eles conseguiram definir melhor a relação de contato e a relação estrutural, né? O que tem a ver essas estruturas na bacia, a partir da geofísica. Os trabalhos de campo, né, eles conseguiram definir a formação tronco, que seria a formação basal da bacia, que é composta por andesitos, brechas andesíticas. A formação logo acima, que seria a espalha-brasa, que seria arenites e conglomerados mal selecionados, então tem essa cara em campo, né, com rochas sedimentares. Depois a formação aparição, que seriam rochas vulcânicas intercaladas a arenitos, né, então pode ter até tufos nessa unidade, sendo uma unidade bem hidrotermalizada, com bastante veia associado. A formação tirania, que são reolitos com estrutura de fluxo, né, então são bem marcantes essa estrutura de fluxo nos reolitos. A gente vê também que tem feições dômicas, né? Então, são corpos que intrudiram o reolito, né? E a unidade Piraí-Mirim, que é uma rocha, são conglomerados, ortoconglomerados, com estratificação, né? Chegando até arenitos. A estratigrafia da Castro, ela mudou ao longo do tempo que evoluiu as datações e os trabalhos de campo, né? Tanto que vocês podem ver que Trem e Fuchs de 67, a estratigrafia deles é completamente o inverso do que seria a de Moro em 94, né? Colocando os reolitos na base e os andesitos em cima. Então é bem inverso do que seria, né? Já a CPRM, com as datações precisão maior,
Elas já colocaram uma idade de 552 para a formação da formação tronco, né, que seriam os andesitos, e da formação tirania, que seria os reolitos, e 533. Então já tem um arcabouço estratigráfico bem mais definido, tanto pelas datações quanto pelos trabalhos de campo, né. Aqui a gente só vê uma tectônica, né, que ambas, a Bacia de Castro, da Guaratubi e Camarim, elas são muito fortemente controladas pela tectônica. Então a gente vê que a falha de Castro ela domina aqui no relevo, né, e tem outras falhas associadas. Em geral, na Bacia de Castro, a gente vê que essa tectônica é normal, são falhas normais associadas a planos de falha, estrias verticais, brechas de falha, né, associadas a essas estrias. Além disso, acho que a coisa mais importante que tem no relatório é esse estudo de favorabilidade, tanto como geoquímica, trabalhos de prospecção, de sedimento de corrente, de bateia. Eles conseguiram delimitar alvos exploratórios, que é bem interessante, né, para explorar a área, né, que seriam de cobre, ferro, ouro, estratiforme e ouro fluminoniano, né, então depósitos hidrotermais. Então, se for destacar aqui esse alvo torre, que é esse alvo 1 aqui, que é limitado por aqui mais ou menos, ele foi alvo de um estudo aqui da pós-graduação do LPGA, do Antonelli, então ele trabalhava junto com a mineração que quer explorar, para entender como que esse depósito está se formando, um depósito de ouro, né? Então eles querem entender a relação, quanto que tem de ouro, isso pode ser explorado, então ainda está numa fase de pesquisa, né? Está bem avançado. Bom, a bacia do Camarinha, que acho que é a que está com... Ela parou um pouco de ser estudada, mas ainda ela é bem interessante, pode ser alvo para os próximos estudos. Então ela foi definida como formação Camarinha em 66 e por Fuchi e Muratori em 66 também. Ela, no mapeamento da carta, ela cobre duas cartas, que é Campo Largo e Quero-Quero. Então ela é bem... São dois corpos diferentes, né? A gente pode ver aqui, principalmente. O Pop, em 72, falou que esses corpos são preenchidos por fluxos gravitacionais, né, formando conglomerados, sultitos. Só tem rocha sedimentar, como eu falei anteriormente. Só que ela é muito controlada, principalmente pelas falhas do CERN, da Lancia e falha do Cal, né? Tem outras falhas também que controlam ela. Mas a gente pode ver que até o corpo está um pouco falhado e tem lentes estiradas do conglomerado nele. Já em 2000, né, a Moro fez um mapeamento novo, conseguiu definir 4 unidades, que seria a conglomerática lamítica, a conglomerática e a arenonamítica. Então, são contatos tectônicos. Aqui a gente pode ver que eles estão direto sobre os rochas do grupo Assumir, né, bem pela falha mesmo, que passa aqui na região. E também podem estar discordantemente sobre as rochas do grupo Assungui. Bono registrou ciclos transgressivos e regressivos, né, de preenchimento da bacia, que culminaram em sequências granodecrescentes e superpostas por sequências granocrescentes, né? A gente pode ver aqui nas coluninhas. Então, isso simboliza bastante esses transgressão e regressão, né? Pelo que os autores falaram. Já Baseia em 98 detectou um metamorfismo incipiente, que quer dizer que as falhas foram ativas entre 505 milhões e 478 milhões. Então, por isso, dessa forma da bacia ser alongada. Alguma ação dessas bacias dessas falhas acabou deformando a bacia, né? Os dois corpos. Só um exemplo das unidades da bacia. Ainda não achei nenhuma foto mais recente delas. Aqui um exemplo da unidade arenonamítica com arenito com estratificações, até Climb Ripples, a unidade conglomerática 2, que é um conglomerado com fonte principalmente da Assungui, né, que ela marca aqui quartzitos, mármores, filitos, para identificar bem esses litotipos, até com um conglomerado com uma estratificação evidente. E Moro, antes de tudo, ela não conseguiu definir um modelo tectônico para a bacia, porque ela colocou pós e contras sobre
a formação dessa bacia, né? Então, ela definiu regimes colisionais, que seriam totalmente ligados a ambientes convergentes, as bacias de Foreland e as bacias de Piggyback. Ela também definiu modelos pós-colisionais relacionados principalmente a falhas direcionais, né, que é nesse caso a lancinha ali que passa perto, falha do CERN, transativas, né, ou transpressivas, e também graves intermontanos, né, que seriam mais ligados a um regime extensional. Eu acho que a autora até está certa, porque ela não conseguiu definir, mas ela deu várias possibilidades, ainda ela admite que precisa de mais estudos, e acho que geologia a gente faz assim mesmo, fazendo vários modelos até entender o que aconteceu na área, né? O que se sabe mesmo sobre a bacia é que ela foi formada, uma tectônica ainda bem ativa, e depois foi deformada, provavelmente naquele intervalo de tempo que o Baseia tinha datado, em torno de 500 milhões de anos, né? Então ela foi depositada nesses altos e baixos aqui, e depois foi deformada, por isso desses dois corpos serem separados por falhas, né? Então a gente vê que a autora até coloca aqui que eles foram até orientados aqui, esses corpos de conglomerado. Bom, a bacia do Guaratuba, que é a bacia que eu sou um pouco mais familiar, né, que eu estudei melhor. Em 53, Mac já tinha mapeado essa área aqui. Ele falou que tem presença de xistos finamente intercalados por lençóis de riolitos na região limítrofe entre Paraná e Santa Catarina. Então ele já tinha identificado alguma coisa que era diferente do resto em volta, né? Então provavelmente tinham rochas vulcânicas ali associadas a sedimento. Mas coube a Fouque e colaboradores em 67 definir a bacia como formação Guaratubinha. Então aqui eu tentei juntar os dois mapas de épocas diferentes e de escalas, mas dá para ver que tem umas discrepâncias aqui. Essa carta aqui que eles fizeram foi 1 para 50 mil, São José dos Pinhais, né? Assim, preto e branco, e os outros são, acho que, do Projeto Leste, que são 1 para 70 mil. Eles conseguiram definir, mas eles aventaram que teriam 3 sequências: a sequência sedimentar, composta por conglomerados, a sequência vulcânica riolítica, composta por rochas vulcânicas, e a vulcânica intermediária. Então, eles já definiram isso. Eles colocaram como pré-novianiano e depois é o Paleozoico. Então, tem um conflito de idades entre essas idades. Só que eles também listaram que, como a região era muito difícil de chegar, a gente pode ver até hoje, que é bem a Mata Atlântica, né, na região da Serra do Mar. Então, é bem trabalhoso estudar essa região, né, porque ela é muita montanha e muito mato. Até hoje em dia, né? Antigamente devia ser muito pior, porque não tinha tanto acesso. Então aqui a gente vê que eles fizeram seções aqui, né, mostrando as rochas riolíticas em contato com os gneiss do complexo Luiz Alves. Aqui as rochas andesíticas, que eles conseguem separar melhor. E também os diques de geabase, que parece que seccionam bastante a bacia, né. Os mapas mais atuais a gente vai ver melhor. Aqui só uma foto do trabalho de campo do Fouque, né, andando aqui. Essas rochas são bem lisas, eu sei que pelo trabalho de campo. E depois, em 90 e 2000, essas unidades da bacia do Guaratubinha foram reclassificadas. Então, eles conseguiram definir 6 associações diferentes. Uma coisa que Fouque e colaboradores eles consideraram que grande parte da bacia era rocha sedimentar, mas Reis Neto e Castro falaram que 90% da bacia era, na verdade, rocha vulcanoclástica, né, que seriam essas duas sequências aqui maiores. Vulcanoclásticas e vulcânicas, né? Então, fez uma reclassificação nessas bacias, dividindo em associações clásticas grossas, que seriam, mas as rochas sedimentares só apareceriam nas bordas da bacia, né? Nesse trecho aqui. A associação vulcânica ácida, que seriam os riolitos. Vulcanoclástica ácidas, que seriam ignimbritos, associação vulcânica intermediária, que seriam andesitos, e associação vulcanoclástica superior. E eles atribuíram uma estratigrafia, depois eu vou mostrar certinho, compilado de diferentes estratigrafias, igual para você de Castro. E também Siga Júnior fez uma datação, acho que é mais precisa ainda hoje,
que é do Siga Júnior, que é 604,6 milhões de anos, né? Então, colocando a bacia no Neoproterozoico. Então, ela é a bacia mais antiga do Paraná, pelo menos nesse critério. Então, em 2006, a Mineropar fez um outro mapa da bacia. Era mais parecido com o mapa do Fuc do que do Reis Neto. Não sei se teve algum conflito, meio que desconsiderou aquele mapa do Cássio e do Reis Neto. Separando em 3 sequências, de novo, sequências sedimentares, as sequências vulcânicas de reolitos, né, sequência ácida e a sequência intermediária. Então, mais um mapeamento. Já atualmente, né, no nosso grupo de estudo, a gente conseguiu remapear a área utilizando mais dados, compilando dados anteriores, utilizando a geofísica, trabalhos de campo, né, a gente conseguiu definir 3 formações e uma delas dividida em 3 membros. Seria a primeira a formação Miringuava, que são os conglomerados, sumariamente, que são essas rochas da borda aqui, ó. Assim como os outros mapas, as conglomerados não afloram fora dessa região. Sequência, rochas da formação Vossoroca, que são os andesitos, essa unidade verde aqui da bacia. E também a rocha da formação Serra do Salto, né, que seriam os reolitos do membro escutador, as rochas, as brechas do membro castelhanos e as rochas do Osso da Anta, que seriam também rochas vulcanoclásticas, né. A gente pode ver que ela tem uma forma alongada desde os primeiros mapas, né, a gente foi passando aqui desde o mapa do Fuc, desde o mapa do Oliveira, na verdade, do MAC, ela já está bem alongada, a gente pode ver. Então ela tem um forte controle estrutural, comparada com a bacia de Castro, essa aqui é bem mais deformada pelas essas falhas, tanto NW como Nordeste. Aqui a gente destaca bem isso, que foi mais o enfoque do trabalho, né? Então ela tem essa falha Mestra de Guaratubinha, que é direção Nordeste, e a zona de saneamento Guaricana. São 2 falhas aqui que se controlam a bacia. Além disso, tem muito influência dos diques, assim como a bacia de Castro, a Guaratubinha também está no mesmo trem de NW, então tem falhas NW e também diques que seleciona a bacia, né? Aqui a gente pode ver que os conglomerados, que é essa unidade laranja aqui, está bem em cima dos guinais, seguidos pelos reolitos, andesitos, rochas vulcanoclásticas, até o contato dos andesitos com rochas do embasamento do Luiz Alves. Então, como eu falei, a gente usou bastante a geofísica, né, desse projeto, a Geofísica Santa Catarina. Através dela a gente conseguiu separar domínios, é bem fácil de ver aqui nessa geofísica, né? A diferença de cores reflete elemento, por exemplo, maior aqui a potência de maior concentração de tório, aqui é uma concentração maior de todos os elementos, que seriam as rochas ácidas, né, que tem essa maior concentração de feldspato e outros elementos. As rochas vulcanoclásticas, aqui outro tipo de cor, né, que seria a resposta do elemento, as rochas andesíticas, que seria esse tom avermelhado. Então a gente conseguiu se comparar, o desenho das duas é bem similar, só teve o refinamento do mapeamento em campo, mas a geofísica ajuda bastante. Na MAG a gente conseguiu também interpretar estruturas que controlam a bacia, né? Então a gente vê que esses NW aqui são falhas e diques que seccionam, então a gente vê que tem uma quantidade grande, tanto nesses mapas aqui do ISA e esse do ISA GHT, ela vê que a gente tem uma forte composição NW aqui do trem estrutural. Já aqui a gente tem um trem de Nordeste, bem paralelo à borda da bacia, até seccionando a bacia, e aqui também a gente consegue ver. Então, ela tem um forte controle estrutural, né? Aqui só um exemplo das unidades que a gente mapeou. A formação Miringuava, que são esses conglomerados polimíticos, tem bastante tipo de clasto associado a eles, gnáceos, granitos, xistos, rochas ultramáficas. A gente vê também lentes de arenito no meio desse conglomerado. A formação Vossoroca, que são os andesitos, né, que tem, em geral, ele tem essa cara aqui bem alterado, só que ele tem essas cavidades preenchidas por argilominerais. E também isso é marcante a estrutura de fluxo, né? Em geral, quando é próximo à borda da bacia, ela é verticalizada, provavelmente a influência dessa tectônica, né?
O membro, aqui as rochas da formação Serra do Salto, o membro sul da Anta, que é uma brecha bem misturada, só que as rochas são muito alteradas na região, né, pela densa vegetação e o clima que é chuvoso. Também aqui o rocha do membro Castelianos, que é, por exemplo, aqui o Inguine Brito, que é o mais bonito, e o do membro escutador, que são os zeolitos, né, que eles têm essas disjunções e são rochas ácidas. Então, outra questão no mapeamento, que foi usado o SIG, a gente processou os dados do projeto Pro-Atlântica, né? A gente vê que tem umas formas circulares aqui, provavelmente remetem a domos ou caldeiras vulcânicas, né? A gente vê que tem um negócio circular aqui, ó. Ele é seccionado posteriormente por falhas, a gente vê que tem outra seção, eles são meio alongados, provavelmente por causa da tectônica. A gente consegue interpretar eles, que seriam essa forma meio dômica, né? E também totalmente alongada, se for ver essa forma arredondada aqui. Como eu falei anteriormente, a estratigráfia da bacia do Guaratubiña também, ela mudou com o tempo, desde Fuc, né? Que ele chamava só de formação do Guaratubiña, depois foi denominado a bacia do Guaratubiña, né? Daí a gente consegue ver que as três estratigrafias que estão em comum, a unidade sedimentar seria a base dela, o que seria invertido seriam essas associações, né, as intermediárias e as ácidas, que são totalmente invertidas entre elas, e aqui entre a de Castro e a desse trabalho, a gente conseguiu ver que tem uma intercalação e um contato entre essas rochas, né. Isso a gente conseguiu comprovar pelo contato direto, né, a gente consegue ver conglomerados aqui embaixo, e aqui em cima já está aflorando o andesito. Então, esse aqui é uma porção. E aqui, nesse parte mais redonda aqui, seriam os domos reolíticos que estão por cima de tudo. Aqui é um levantamento de uma seção no rio Guaratubiña, que a gente foi lá, levantou, né? Então, intercalação de tufos, chegando a ter rochas epiclásticas, né, que é uma mistura de sedimento com rocha vulcânica. Dá para ver wave ripples, chegando até estratificações cruzadas no topo com arenitos. Então é bem diversificado, pode ter derrames de riolito no meio dessa estratigrafia. Barbosa, em 2018, que ele trabalhou na bacia do Guaratubiña com aspectos mais geoquímicos, ele definiu que tem feições de magma mínimo, né, que é essa mistura de magmas ácidos intermediários, né, que formam essas feições nas rochas, né. E também aqui a gente vê contatos das rochas intermediárias direto sobre as rochas ácidas, direto sobre as rochas intermediárias, né? Existem até, em alguns lugares, pedaços desses andesitos dentro do riolito, né? Então isso é bem claro. E também o derrame ele pode estar por cima também dos conglomerados, né? Uma unidade mais nova do que os conglomerados. Só no contexto estrutural da bacia, no meu trabalho que eu desenvolvi, a gente pode ver aqui no mapa só de estruturas, que foi mapeado, né, usando a geofísica e os trabalhos de campo. A gente vê que tem um aporte forte, um trend forte de Nordeste, né, cinemática listral para essas falhas. Foram observados planos de falhas horizontais, né, plano de falhas com estrias horizontais, preenchidos por minerais como feldspatos, argilominerais e calcita até. A gente vê que eles são dá para ver bem as falhas, principalmente ao longo dessa borda. Então quer dizer que ela estava bem controlada aqui. Não foram observadas falhas normais, ao contrário da bacia de Castro, que pelo visto já tem uma tectônica mais extensional. Aqui também, nesse lado, a gente conseguiu observar falhas destrais, né, de direção nordeste, e também falhas norte-sul, né, que seccionam a bacia, que seriam relacionadas a essa zona de saneamento palmital. É uma zona que ela limita o terreno Paranaguá e o terreno Luiz Alves, né, então ela é bem importante, ela foi reativada e acabou deformando a bacia. E o outro evento, que também é mais expressivo, que é mais recente, que seria o do Mesozoico, né, que são essas falhas também com estrias horizontais, que são relativas a essas estruturas aqui que seccionam toda a bacia MW. Bom, a partir disso a gente conseguiu estabelecer tensores, né,
e eventos. O primeiro evento seria transtensional, com direção nordeste, NSW, né, dos tensores, com uma extensão NWSE. Então, seria o primeiro evento. Ele estaria acontecendo concomitante com a abertura da bacia, né, porque ele está bem associado ao termalismo. Então, essa extensão NWSE pode estar associada a ele, e isso também tem a ver com a forma da bacia, né, que ela tem esse eixo maior NW. Já o segundo evento seria falhas de empurrão, né, que tiveram essas estruturas diferenciadas aqui, uma falha de empurrão, outra, chegando até a formar uma segunda foliação em rochas, em tufos, que a gente pode ver, e também colocando unidades diferentes uma do lado da outra, né, que seriam essas estruturas aqui, que colocam conglomerados e riolitos lado a lado. Então, é bem uma tectônica compressional, assim, transpressional. E também podendo gerar brechas de falha, né? E o último evento, que seria dos diques, né? De cinemática adestral. É só um videozinho aqui que eu tinha montado durante o mestrado. Então, no neoproterozoico, a zona falha mestra Guaratubinha começa a abrir, junto com a zona de saneamento guaricana, né? Então, ela vai abrindo. Vai formando falhas internas da bacia, que seccionam as rochas da bacia. Ela já começa a ter uma morfologia mais sigmoide. O evento no Cambriano, que é a ativação do zoneamento palmital, ela chega a romper um pedaço da bacia e reativar algumas falhas e fazendo falhas de cavalgamento, né, deformando a bacia um aspecto mais compressivo. Já os diques no Mesozoico, eles seccionam a bacia, né, toda, estão fazendo falhas. Aqui elas já estão em formação dos diques, né, então é o evento final. Só passar mais uma vez, só por desencargo. Então, aqui é a falha adestral, né? Do zoneamento guaricana e a falha mestra Guaratubinha, formando a bacia. Formando falhas internas que deformam a bacia. O evento no Cambriano, que seria a ativação do zoneamento palmital. Forma as falhas de empurrão. E por processos erosivos, ela já começa a mudar a sua forma, né? Até adquirir a sua forma atual pela presença dos diques, né? E falhas que seccionam a bacia em direção ao NWSE. Bom, aqui tem o compilado, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, esse primeiro evento, né? Que é da abertura da bacia. Segundo evento, que seria uma compressão da zona de saneamento palmital, deformando a bacia internamente. E o terceiro evento de direção NWSE, né, que seria relativo aos diques. Dessa maneira, se a gente vê essa morfologia da bacia, sigmoidal, essa sedimentação assimétrica da bacia, só nas bordas, principalmente na borda noroeste. E aqui, poucos depósitos se formaram sedimentares aqui. A presença dessas crossing basin folds, que são falhas associadas à sua primeira formação, né? Elas acabam seccionando toda a bacia e acabam deformando. Essas bacias, elas, nesse caso, eu considerei como uma bacia por parte. A gente pegando modelos de caixa de areia, a gente vê que ela tem uma forma bem semelhante da bacia do Guaratubinha, né? Então, essa forma meio sigmoidal, com falhas internas. Isso também justifica pela presença dos corpos alinhados em direção NSW, né? Então, estão podem estar associados a essa tectônica. Então, a gente conseguiu classificar ela como bacia por parte. Essa proposta já tinha sido aventada por Dietz em 79 e reproduzida por KU em 97, né? Então, ela já teria esses tensores NSW e com extensão NW, então a gente só veio confirmar essa hipótese do Dietz em 79. Bom, chegando nas conclusões já, o Almeida em 2010, né, Almeida Colaboradores em 2010, ele sugere que essas bacias são formadas por uma distensão entre o Jacaranda e o Cambriano.
São bacias extensionais, do tipo Rift, então ele faz o trabalho na bacia de Camaquã, Castro e Itajaí. E as falhas normais são reativadas posteriormente, formando falhas de empurrão, que também as falhas de empurrão estão presentes na bacia de Guaratubi, né, como mostrei. Então pode ser uma hipótese. Só que daí a gente levanta essa questão se certo seria um modelo único para todas ou seriam modelos distintos, levando em conta cada uma das suas peculiaridades, né, com diferentes embasamentos e outras sedimentação e vulcanismo diferente. Né? Só para concluir, a evolução no conhecimento dessas bacias permite reconhecer um período de maior estabilidade tectônica para a formação dessas bacias. Então, como o Menda tinha falado, ele já tinha descrito que é uma estabilidade tectônica, mas a gente não sabe quão estável é, porque essas bacias precisavam de espaço para abrir, tem que ter falhas agindo, né? Quando que foi esse evento? A gente tem que fazer mais estudos prospectivos nessas bacias, né? Principalmente repetir o estudo de Castro na Guaratubinha, né? Já tem alguns estudos mais antigos na Guaratubinha sobre ouro, que o Otávio tem bastante conhecimento sobre isso, né? E também temos que gerar mais modelos tectônicos para revalidar como essas bacias se formaram, né? Para tentar compreender a evolução delas e das suas co-irmãs, né? Só para finalizar, eu queria agradecer a GEPAR, Departamento de Geologia e o Núcleo Paraná por me chamar para dar essa palestra, né? Foi bem interessante montar a palestra. Tive que reaprender algumas coisas das bacias que eu já tinha esquecido. Agradecer o LABAP e a pós-graduação em Geologia por sempre incentivar a gente na pesquisa, né? A Bárbara e o Vese. E a CAPES e o CNPq, que sem esses dois órgãos a gente não ia conseguir fazer quase nenhuma pesquisa no Brasil. Então a gente precisa engrandecer esses dois órgãos, né? Para sempre estar com a gente. E também agradecer a Renata, que me ajudou nos mapas da geofísica, a Deise pelas fotos de Camaquã, o Otávio pelo acervo de fotos antigas que ele tem e mapas, e Bárbara por pegar uns mapas do FUC lá no LABAP, na UFPR, por me orientar aí por 6 anos. E acho que é isso. Obrigado, fique em casa. Tá aqui o meu contato. Se alguém quiser o material da apresentação, eu posso passar. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado por quem viu também. Obrigado, Léo. Bela palestra. Uma síntese muito interessante, detalhes importantes, especialmente na Guaratubinha, que foi a tua dissertação de mestrado. Parabéns mesmo, muito boa palestra. Então, nós temos tempo para perguntas. Estamos abertos para perguntas. Aproveitem o Léo aí para... Bom, você tem aquela sua foto do Igni Brito lá, Leonardo. Da Guaratubinha? Também é única, também. Quase única que ela mostra lá. Mostra o Sam. A Guaratubinha é interessante. Pode fazer mais um detalhe. Aquelas duas estruturas ali são não vou dizer que sejam surpreendentes. Também não vou dizer que seriam esperadas, aquelas duas estruturas circulares, mas que são estruturas bastante emblemáticas dentro de um contexto geológico de vulcanismo, em bacias não são tão pequenas, mas também não são enormes, né? A gente ter a felicidade, ou na verdade foi tu que tivesse a felicidade no teu mestrado, de identificar essas duas estruturas circulares. Tu tem alguns detalhes, consegue detalhar um pouquinho mais essas estruturas? Do ponto de vista de campo, feições de campo, modelo, alguma coisa desse tipo. Teria que fazer um SIG em cima dos dados, né? Melhor, para ver o que é essa morfologia. Tentar ver se na geofísica não tem alguma resposta, né? Que eu lembro, assim, não tem nada assim na geofísica. Teria que se aprofundar mais nisso. Só que em campo é muito difícil chegar nessas estruturas, porque é muita vegetação e tem pouco caminho. Teria que achar alguém que soubesse andar lá no meio daquela matagal lá
para procurar algum afloramento, né? Só que acho que não vai ter tanto afloramento quanto deveria ter, né? Por causa da vegetação, que já deve ter escondido tudo, um solo muito grande que tem ali naquela região. Tanto que as rochas lá são todas alteradas, né? É bem difícil de trabalhar lá. Teria que ver. Teria que ver uma coisa mais indireta, né? Talvez uma gravimetria. Teria que apostar em coisa mais indireta, eu acho. Teria que ver com os geofísicos, que eles sugerem. Ou até os geoquímicos, né? Eu me lembro que tem, tá certo, pode ser uma associação litológica apenas, né? Mas eu recordo de um projeto, de um dos primeiros projetos que eu participei quando eu cheguei na Mineropar, década de 80, comecinho da década de 80, que seria uma associação, que seriam anomalias razoavelmente associadas com essas duas estruturas, dessas morfologias que tu identificasse como estruturas circulares ou pseudocirculares, anomalias de arsênio e anomalias de ouro, né? Então, existem algumas associações importantes aí de feições, de anomalias geoquímicas de sedimentos fluviais com essas tuas morfologias, essas tuas, vamos dizer, estruturas circulares ou quase circulares, né? Isso é um fato importantíssimo, apesar da área estar dentro de uma área de preservação, né? Do ponto de vista de exploração mineral, fica muito bloqueada. Mas, com relação a conhecimento geológico, nada impede que se continue, né? Uhum. Esse negócio de favorabilidade, assim, Tapaguaratubim eu acho meio difícil mesmo, por causa dessa questão ambiental lá, né? Mas eu sei que tem projeto já para a estação de brita, mais simples, né? Não é... Até tem sulfetos associados a isso, né? Mas tem trabalhos até que você fez, né? Então, a gente tem que estudar mais isso para ver. Joguei uma pergunta na tela aqui pra gente, da Liliane. Agora Leonardo, tem alguma evidência em campo de unidade de vaporitos em algumas dessas bacias que você lembra? eu acho que não. Acho que não tem. Se tiver, talvez na Camarinha, né? Agora, nunca vi essa possibilidade. Aí, certo. Tem mais uma pergunta aqui também da Camila Silveira. Tem alguma datação recente desses 3 eventos que você definiu para Guararapinha? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu autorizar aqui. Beleza, tá aqui já. Então, teria esse primeiro evento do Neoproterozoico que é datado pelo Cigar Júnior, né? Aí mais que é 604 milhões de anos, né? E também, mais recentemente, o Barbosa fez uma datação de 580. Só que ainda a gente está trabalhando nesses dados para ver qual que é a relação dessa idade, né? Exatamente. E vamos lá para os eventos. O terceiro evento seria uma datação que o Cury fez, né? Que o Léo fez. Uma reativação do evento 2 do Cambriano, né? Do desacelamento palmital. Tem uma formação dos milonitos aqui. Peguei bem perto dessa zona. Essa zona aqui, se a gente for... Tem uma represa guaricana. Essa região, tá vendo? Ela tem um pedaço da bacia que tá desse lado aqui. É uma mistura de rochas deformada perto desse granito que é o Serra da Igreja. Então, o Léo, nesse meio termo aqui, tem bastante milonito, né? Tem uma estrada que ela vem para cá, para essa direção aqui da represa Guaricana. Então, aqui nesse trecho tem bastante milonito. E aqui tá uma confusão de rocha sedimentária e rocha vulcânica meio misturada. Eu teria que estudar melhor aqui para ver o que é essa deformação, né? E também o último evento é datado por uns
me balizei num dique de lamprófilo, que tem na bacia aqui na pedreira aqui, e tem um dique de lamprófilo. Aí a cidade foi datada por Almeida, é uma datação bem precisa, dos diques de lamprófilo que tem no grupo Assungui, então é de 131 milhões de anos, então meio que baliza os três. O certo seria tentar ver a idade de cada dos planos de Fire que eu encontrei em campo, né? Para saber certinho qual que era a idade da formação desses planos de Fire. Acho que é isso. Tá certo. Obrigado, Leonardo. Aqui tem mais uma. O professor Paulo Soares, ele parabeniza você e pergunta: e o mar do Camarinha? Eu não sei falar. Bom, eu sei que está escrito na bibliografia, né? Que teve eventos regressivos e transgressivos. Agora, em relação a isso, eu nunca fui estudar, mas uma vez eu fiz uns trabalhos de campo lá, eu sei que tem bastante siltito lá, mais do que parece ter descrito. Então, teria que colocar alguém para estudar aquela região, tentar fazer o mesmo trabalho que fizeram em Castro, em Guaratuba, para ver o que acontece na Camarinha, né? Eu sei que lá é um pouco mais... tem menos afloramento, mas se procurar, sempre tem, né? Acho que é isso aqui, então. Então, beleza. Enquanto não tem mais muitas perguntas. Fizemos todas. Tá bom, beleza. Lembrando sempre que o pessoal quiser entrar na sala também para conversar, às vezes, né, emitir alguma opinião, sempre é possível. Eu sempre deixo o link ali, mais para o final. Não confundir com o link dos certificados, né? Mas eu coloco o link para o pessoal que quiser entrar na sala e mostrar o rosto, né? E quiser conversar também, à vontade, eu coloquei ali. Tem mais uma, na verdade, eu vou admirar aqui do professor Paulo Soares ainda, poderia ser uma bacia muito maior em dimensões, ele questiona, né? A Camarinha, será? Deve ser, né? Sim. Agora, não sei se ele tá falando da Camarinha ou da Guaratuba, do Castro. Vamos ver. Vamos ver se ele responde. Tem um pequeno atraso, às vezes, né, dos links, do acesso ali. Se for a da Camarinha, acho que era maior mesmo. Se for pensar desse jeito, que deve ter sido deformado mesmo. Deve ter espalhado a Camarinha para todo lado, sei lá. Inclusive, a Guaratuba, nos mapas da Mineropar acho que 2006. Não sei se você estava na Mineropar, né? Tava, Otávio? 2006, claro. Você participou desse mapeamento? Não. Não? Ali esse mapa, aquele mapa que está ali, ele é anterior a 2006. Então. Que tem aquela manchinha, aquele aluvião amarelinho no meio, ali no centro. Sim. Esse mapa é antigo, ele é mais antigo. Da época que foi feito o levantamento geoquímico lá. Isso é início da década de 80. Década de 80, 82, 83, por aí. Uhum. Mas não enfim, foi feito mapeamento. Quem fez a geoquímica padeceu ali. Tiveram que acampar. Realmente, foi acampamento de estilo Amazônia mesmo. Ali é dureza. Não, ali é difícil mesmo. Sei como é. Eu quer falar que o mapa, nesse mapeamento, eles pegaram vários pedaços de conglomerado espalhados em volta da Guaratuba, assim. Se você vê nesse mapa, tem. Tanto que ali, nas 376, sentido Santa Catarina, você tem um trecho que você vê uma parede de conglomerado, assim. E ela tá bem sã. É um pedaço da Guaratuba que tá ali. Não sei se no mapa da CPRM vai aparecer alguma coisa assim, mas tem um pedaço de conglomerado. Agora, se é da Guaratuba, da Camarinha, de Campo Alegre, eu já não sei informar. Agora eu vi aqui dele falando. A Camarinha eu acho que pode ser maior mesmo. Eu não sei se ela se estenderia tanto assim, né? Até a bacia do Pico de Itapeva. E tem esses equinofósseis. Eu não quis mostrar porque o equinofóssil que ele falou aqui, porque eu não queria me aprofundar muito nesse conhecimento, nessa área do conhecimento que eu não conheço muito, então não quis
Acho que é isso, então. Ok. Bem legal. Vou colocar aqui o link dos certificados também. Tá. Muito bom, Leonardo. Agradecemos de novo a tua palestra, os esclarecimentos. Então, finalizando essa 8ª parte do nosso evento comemorativo do Dia do Geólogo, em nome do Núcleo Paraná, da SBG, a GEPAR e Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, eu agradeço a participação do nosso ilustre palestrante, Leonardo Barão, e todos os que assistiram e participaram com perguntas e discussão. Então, no mês de julho, nós teremos ainda mais 3 palestras. Já fazemos o convite. Vão marcando nas suas agendas. Aí, no dia 27 de julho, próxima segunda-feira, o professor Carlos Eduardo Mesquita de Barros, da UFPR, apresentará os granitos neoproterozoicos do estado do Paraná. No dia 29 de julho, a professora Eleonora Masconcelos apresentará a província alcalina do Arco de Ponta Grossa, no estado do Paraná. E no dia 30 de julho, às 15 horas também, o professor Fernando Mancini, da UFPR, apresentará uma palestra sobre a geologia do Paraná, um panorama geral, que seria um fechamento do nosso ciclo, desse nosso ciclo de 2 meses de palestras. Então, aqui eu encerro, pedindo a todos os que nos assistem no Brasil inteiro, que se associem à Sociedade Brasileira de Geologia, através dos seus respectivos núcleos regionais, pois uma sociedade científica só se sustenta com apoio, participação e a contribuição da comunidade e seus associados. Agradeço novamente em nome dos organizadores, agradeço o Léo novamente, um grande abraço a todos, fiquem bem e cuidem-se. Se puder, não saiam de casa. Isso aí. Beleza. Tchau pra vocês.